Olá, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Desta vez o assunto é Evangelismo Corporativo e Testemunho, que é a lição número 7 do segundo trimestre desse ano de 2012. Vamos então orar ao nosso Deus. Santíssimo e poderoso Deus, agora nós queremos estar contigo e tu conosco, para que possamos fazer a tua vontade e aprender mais de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesses estudos em forma de vídeo, nós fazemos um pouco diferente, não é? Esses estudos são voltados mais para o público externo, então a gente procura dar um enfoque de compreensão das pessoas que não são exatamente pertencentes à nossa igreja. Então aqui nós temos algumas preocupações que têm a ver com o assunto desta lição. Por exemplo, você que pertence, sei lá, a que igreja, você leva a mensagem da Bíblia a sério? Você entende essa mensagem? Você está entendendo mesmo a Bíblia? Na sua igreja, o seu pastor, os seus líderes, ensinam toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse? Toda a Bíblia valorizada? Essas são questões de profunda importância. Porque se só parte da Bíblia é estudada, só um versículo aqui, outro ali ou lá, com aqueles enfoques que mais interessam a nós nos dias de hoje, que mais interessam a sociedade nos dias de hoje, então você precisa aprender muito mais ainda sobre a Bíblia. Essas são questões fundamentais para a sua vida, portanto, vê se você pensa a respeito desse assunto. O nosso questionamento fundamental em relação ao evangelismo corporativo e testemunho que estamos estudando em nossa igreja é a seguinte: a unidade na ação missionária, precisa haver unidade. Aqueles que levam a Bíblia precisam estar realmente unidos, né? A unidade é uma questão de ligação entre um e outro, e é nisso que está o poder da pregação do Evangelho. É nisso que as pessoas acreditarão. Então a atividade missionária, ela necessita realmente desse poder de ação conjunta. Os membros da igreja devem estar unidos no mesmo propósito, devem viver unidos, devem estar em harmonia uns com os outros. Isto não só gera poder, mas também é apoiado por Deus e recebe credibilidade das pessoas de fora da igreja. Isto é assunto muito importante. Portanto, tanto aqueles que estão pregando devem pregar uma mensagem completa, quanto devem estar unidos ao pregar esta mensagem e devem viver essa mensagem. Qual é o poder da unidade? Vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto, o poder da unidade, né? Unidade, na Bíblia, é algo de extrema importância. No céu, o Criador, ele é unido. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são unidos de tal maneira que um só Deus, três pessoas, mas tão unidas que um só Deus, um só em propósito e em tudo, eles agem em estreitíssima harmonia. Isto impressiona, isto é realmente algo que se sustenta, que tem credibilidade. Então a unidade é respeitando, por exemplo, dar um exemplo, entre muitos outros que poderíamos ter, é respeitando os dons que cada um possui e dentro desses dons, cada um fazendo a sua responsabilidade, cumprindo com a sua responsabilidade, porque aquilo que nós recebemos, somos responsáveis perante os demais. E assim gera-se poder, recebe-se poder e se produzem resultados, né? Então aqui vem a primeira pergunta das três que nós elegemos para hoje, no estudo da lição desta semana aqui. Primeira questão muito importante: qual é o poder da unidade? Não é? O poder da unidade é o seguinte: lembram que antes da confusão da Torre de Babel falavam todos uma só língua? Ora, o falar é a maneira de nós transmitirmos informações e conhecimento uns para os outros. É a maneira de fazermos com que nos entendamos uns aos outros. Então havia uma só língua. E
eles se confundiram, porque o propósito deles não era bom. E Deus criou ali uma língua por família, e eles não conseguiram mais ter unidade. O propósito de Satanás foi arruinado por falta de unidade. O propósito de Deus para levar o Evangelho ao mundo todo não pode ser arruinado pela mesma maneira de falta de unidade. Então vamos ler aqui Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 até 10, a esse respeito. Ali nós vamos aprender alguma coisa sobre sinergia. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Aqui, resumindo, podemos dizer sinergia, ou seja, dois conseguem melhor resultado do que um só. Isso é importantíssimo. Dois, né? Um casal, por exemplo, um homem e uma mulher, casados, comprometidos um com o outro, quando um tem um problema, o outro ajuda. Quando o outro tem um problema, aquele um ajuda. Então, assim é que eles se fortalecem. Esse é o propósito de Deus. Deus, Trindade, são como um. Casal, dois serem como um. Na igreja, unidos como um só. Aí que se gera o poder, aí que as pessoas se impressionam. Isso é que dá credibilidade. Então, grupos de pessoas unidas umas com as outras. Não é? A lição fala a respeito da equipe. Vamos também abordar um pouquinho o que é uma equipe, por exemplo. A equipe é um grupo de pessoas unidas por um só objetivo em comum entre essas pessoas. Então essas pessoas colaboram entre si na busca de um objetivo que todas elas querem alcançar. E fazem o esforço de não só cada uma fazer a sua parte, como cada uma ajudar a outra pessoa a fazer a sua parte. Não é? E aí você tem equipe. Esse é o propósito bíblico, o espírito de equipe, que quer dizer comprometimento. As pessoas comprometidas umas com as outras para todas elas se ajudarem a fazerem as suas partes. Não é? Isso requer planejamento. Né? E o planejamento, por sua vez, tem duas funções muito importantes. A primeira função do planejamento é definir o que vai ser feito, obviamente. Né? Definir o que faremos no futuro. Essa é a primeira função do planejamento. E a segunda função, que bem poucas pessoas lembram, e que muitas vezes é esquecido, mas muitas vezes mesmo é esquecido, é comprometer as pessoas. Portanto, o planejamento feito por um pequeno grupo de pessoas, que depois deve ser executado por um grupo maior de pessoas, esse planejamento está furado. Porque ele não comprometeu, ele apenas definiu o futuro. Então, de alguma maneira, todas as pessoas que devem realizar o planejamento devem também ter alguma forma de participação no planejamento, porque vem outras coisas, elas devem entender qual é o plano, elas devem ter dado algumas de suas observações, devem ter se envolvido, então ser comprometido. E outro aspecto importante do planejamento é que quando ele for posto em prática, as pessoas compreendam e pensem assim, bom, nós também temos parte desse planejamento, nós tem alguma coisa nossa aqui, isto é nosso. Então elas se comprometem. Resumindo, é isso. Não é? Porque há muito mais para se dizer a respeito do planejamento. E uma terceira questão de extrema importância, bom, hoje, atualmente, como que é visto o cristianismo? Como é que o mundo vê o cristianismo? Ora, o cristianismo é uma religião, é a religião mais dividida. Ninguém sabe quantas igrejas compõem o cristianismo, mas são milhares, mais de 30 mil segundo dizem por aí, mas não existe estatística, não existe estatística mesmo. O cristianismo está extremamente fragmentado, mas, curiosamente, há uma só Bíblia. Mas como é que pode o cristianismo ser tão fragmentado se a Bíblia é a mesma? Uma só Bíblia. Um só manual, vamos dizer assim, um só livro de Deus, e todos dizem seguir essa Bíblia. Como é que está tão fragmentado? Então, é uma questão para se pensar. Essa é uma questão muito importante para se pensar. Independente da igreja que você pertence, pense sobre esse assunto, porque se há uma só Bíblia, deveria haver uma só igreja, certo? Se há uma só palavra de Deus, então tem que ter só uma igreja. Não deveria.
Obrigatoriamente devia haver só uma maneira de se adorar. Como é que há tantas? Porque são diferentes umas das outras. Se todas as igrejas seguissem a Bíblia, não haveriam tantas igrejas, haveria uma só. Então você tem que analisar a sua Bíblia para ver se dentro dessas aí não existem algumas coisas que elas fazem que são estranhas à Bíblia, são diferentes da Bíblia. E tem que haver, porque como é que não vai haver se existem igrejas diferentes? E o manual é um só, não é? Então, deveria haver uma só igreja, ou por outro lado, se não há uma só, você tem que ter compreensão, entendimento de que uma só é a verdadeira, não é? E esta uma só é uma igreja unida, que trabalha unida, que prega unida, que tem uma mensagem forte e que a mensagem possa ser comprovada pela Bíblia. Esse é o ponto fundamental que nós devemos procurar, não é? Nós, os servos de Deus, que anunciamos a verdade, não podemos estar desunidos. Nós temos uma aplicação aqui, uma história bem interessante. Quem não conhece Bill Gates? Não é? Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Não é? No ano de 2006, ele disse que em 2008 ele deixaria a direção da igreja. Ele recebeu o seu canudo, o seu diploma de curso superior, que ele nunca completou. Mas enfim a universidade reconheceu que ele era tão promissor, que ele teria sido um aluno tão exitoso, que se viu na obrigação de dar um diploma a este homem. Pelo êxito do seu trabalho, do pouco que ele estudou na universidade, disso ele fez um excelente uso. E esse Bill Gates anunciou naquela data o seguinte, que iria deixar suas atividades na empresa em 2008 e se dedicaria a atividades filantrópicas. Então ele disse assim, os maiores avanços para a humanidade não estão nas descobertas, mas em como essas descobertas serão aplicadas para reduzir as desigualdades. Ora, mas é exatamente esse que deve ser o propósito do cristianismo e dos verdadeiros cristãos, porque esse é o propósito da Bíblia. Então este homem está cumprindo algumas coisas que estão escritas na Bíblia. Ele disse mais, adoro deixar as pessoas interessadas em softwares. E não podia ser diferente, não é? Por isso que ele teve sucesso. Mas não podemos provocar ainda mais animação salvando vidas? Que pergunta! Ora, ele está nos incentivando a pregar aquilo que salva vidas, que é a Bíblia. Ele tem uma fundação que foi criada em 2000, no ano 2000, que atua em programas de saúde, em redução da pobreza, em ampliação do acesso público à tecnologia, etc. E faz o bem, não é? E Warren Buffett, que é o segundo homem mais rico do mundo, ele aplicou nessa fundação 30,7 bilhões de dólares para ajudar os pobres, para resolver problemas daqueles mais necessitados, né? 30,7 bilhões de dólares. Ou seja, no mundo, há homens sendo influenciados pela verdade. Não sei como foi isso, mas está sendo. E nós, verdadeiros cristãos, devemos pregar esta verdade. Porque há muitas pessoas querendo fazer a coisa certa, como Bill Gates e Warren Buffett, os dois mais ricos do mundo. Se eles querem, é porque o mundo está maduro para receber uma mensagem verdadeira, que está aqui escrita. Santíssimo Deus, abençoe-nos para que nós sejamos unidos, preguemos unidos, sejamos unidos com o nosso Deus e que a nossa mensagem seja verdadeira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo.